Olá, nossos amigos do canal, graças a Deus estamos encerrando a nossa semana de estudos juntos aqui no canal Em Família. É um privilégio ter a sua companhia durante toda a semana estudando essas lições maravilhosas e nós ficamos muito alegres com a chegada do sábado, logo mais. Se você estiver assistindo esse vídeo na sexta-feira, uma boa sexta-feira de preparação. Se você estiver assistindo um pouquinho mais à tarde, ótimo sábado para você e para a sua família. E logo mais nós vamos para a igreja recapitular com nossos irmãos a lição 6. E hoje, nessa sexta-feira, nós fazemos a nossa recapitulação aqui no canal. Sexta-feira, 10 de maio, nós recapitulamos a lição 6 que trouxe o título As Duas Testemunhas. Que você possa participar também desse estudo, deixando aí seus comentários, suas impressões a respeito dessa semana. Para nós foi uma bênção estar com você, que possa ter sido para você também uma bênção esse estudo. A lição 6 trouxe o verso para memorizar que estava em Isaías 40, versículo 8. Disse assim, vamos recapitular. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Foi exatamente sobre isso que se tratou essa lição, as duas testemunhas. Antes do nosso resumo, da nossa recapitulação, vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe e conduza também esse estudo. Oremos juntos. Pai querido, Deus de amor, te agradecemos, Senhor, por tua proteção, por tua bondade durante essa semana. E pedimos que mais uma vez esteja conosco neste estudo, que essa recapitulação possa ser conduzida pela ação do Espírito Santo. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. E a nossa recapitulação começa com o estudo de sábado. Nós estamos estudando a lição número 6, as duas testemunhas. Foi um assunto importantíssimo e nós tivemos a oportunidade de ver o ataque de Satanás à palavra de Deus. Através da igreja medieval, os ataques aconteceram de uma maneira tremenda. Nós podemos ver que pessoas foram presas, queimadas vivas, foram martirizadas, mas mesmo assim a palavra de Deus continuava viva, prevaleceu, continuava transformando vida, como continua hoje. Nós vimos, né, pai, no sábado, a lição nos mostrou por onde nós passaríamos, né? Nesse período aí, período profético, nós estudamos, né, dos 1260 anos, em que a igreja foi brutalmente atacada, né, suas verdades, a palavra de Deus. Nós passamos aí pela Revolução Francesa também, que foi um período muito escuro, né, em que pessoas eram levadas a praças públicas, às guilhotinas, e a palavra de Deus também era queimada. Mas a lição disse: no entanto, o testemunho da palavra de Deus não pôde ser silenciado. Né? Então, nós vimos que a palavra de Deus permaneceu até os dias de hoje. Avançando com a nossa recapitulação, o estudo de domingo, ele identificou para a gente a metáfora das duas testemunhas, a figura das duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas que dão o título do nosso estudo dessa semana? E nós podemos ver pelo texto bíblico, pela referência, pelo estudo da lição, que as duas testemunhas são a palavra de Deus, uma referência ao Antigo e ao Novo Testamento. Um outro ponto importante aqui que a lição trabalhou foi as características dessas duas testemunhas que foram apresentadas no capítulo 11. Né? E nós destacamos aqui o poder do Espírito Santo pela palavra de Deus. A lição também destacou o poder e a autoridade que elas tinham e algumas outras que nós estudamos durante a semana. Um ponto importante no final do estudo foi a citação do capítulo 5, verso 39 do Evangelho de João, que registrou as palavras de Cristo Jesus, dizendo que as Escrituras testemunham dele. Então, é um assunto bem impactante que nos trouxe essa compreensão. Todas as Escrituras precisam e fazem o testemunho de Jesus. Foi um assunto muito importante para nós. Então, nós vamos seguindo aqui na nossa recapitulação e chegamos na segunda-feira, onde nós estudamos sobre um período profético. Né? Nós vimos que essas duas testemunhas estavam sob forte ataque. Né? E é exatamente nesse período que se passa esses ataques, dos 1260 anos. Nós tivemos essa compreensão
nós vemos o que aconteceu nesse período, né, em que a igreja foi brutalmente perseguida. Ale, e também o estudo trouxe para a gente a compreensão de que em diversos pontos da palavra de Deus, em diversas passagens bíblicas, são usadas diferentes formas de se referir ao mesmo período de tempo, os 1260 anos. E o que aconteceu nesse período? O ataque, como você trouxe aí, o ataque à palavra de Deus, o domínio papal, a igreja medieval mergulhou numa profunda escuridão espiritual, com muitas tradições, muitos rituais, substituindo a autoridade divina pela autoridade humana. Esse foi um ponto chave do nosso estudo. E nós vamos ver que, mesmo sob esses ataques, as duas testemunhas ali, como disse o texto bíblico, revestidas de pano de saco, uma referência a esse período sombrio, mesmo assim elas resistiram. Na nossa recapitulação, nós chegamos então aqui na terça-feira falando das duas testemunhas que foram mortas. E nós tivemos a oportunidade de aprender que esse episódio, esse fato, acontece com a Revolução Francesa ao final daquele período profético dos 1260 anos. Ali na Revolução Francesa, os revolucionários vão se libertar da monarquia estabelecida, da igreja medieval que fazia parte com a monarquia, e vão estabelecer um novo governo, uma nova maneira de viver, e vão tornar o Estado francês um Estado ateísta. A palavra de Deus, metaforicamente, foram mortas. As Bíblias foram queimadas, as pessoas foram perseguidas, as guilhotinas foram estabelecidas em praça pública e os fiéis pagaram um preço muito grande. Foi um momento terrível na história da igreja, dos servos de Deus, mas que nós tivemos a oportunidade de entender como isso se processou e o final que isso teve. E, pai, eu acho que um ponto importante desse nosso estudo de terça-feira, que nós podemos destacar, e é claro, nós já percebemos que essa metáfora, essa figura de linguagem que é trazida das duas testemunhas, a palavra de Deus sendo morta, é uma figura que é trazida ali no capítulo 11 de Apocalipse, leitura que nós fizemos durante a semana, né? A nossa referência bíblica. E, como o papai bem disse, essa morte se dá no final do período profético dos 1260 anos, com a Revolução Francesa, ali, esse episódio do Estado ateísta, que durou os 3 anos e meio. Também é um período que é trazido na leitura do capítulo 11. Nós avançamos com a nossa recapitulação e chegamos aqui ao estudo da quarta-feira. E nesse estudo, nós devemos lembrar que as duas testemunhas foram mortas, simbolicamente, pelo texto bíblico, e fazendo uma referência ao Estado ateísta que foi implementado na França com a Revolução Francesa, com um Estado que cultuava a razão ali, apartava tudo que era religioso ou bíblico. E a ênfase no estudo da quarta-feira é sobre a ressurreição das duas testemunhas. Elas voltam à vida, nessa metáfora que está sendo usada. E elas voltam à vida como? A lição diz que no fim do século XVIII, Deus levantou homens e mulheres comprometidos em levar o evangelho até os confins da terra. Então, depois daquele período que é trazido em Apocalipse 11, de 3 anos e meio, em que as duas testemunhas estavam mortas, elas ressuscitam, elas ganham vida. E a palavra de Deus, impulsionada ali pelo poder do Espírito Santo, vai ganhar os confins da terra. Missionários vão ser enviados. A lição traz aqui a história de William Carey, que foi para a Índia, viajou para a Índia, traduziu a Bíblia. Então, de forma maravilhosa, pela ação do poder de Deus, a palavra dele, as duas testemunhas, ganham vida e alcançam o mundo. E, Júnior, eu acho importante, o nosso estudo também ressaltou, que esse ataque que as escrituras sofreram, né, elas sofrem até os dias de hoje, né, só Sim, que de outras maneiras. Né? A lição destacou, por exemplo, muitos minam a autoridade da Bíblia hoje em dia. Outras questionam parte da Bíblia. Né? Temos também alguns elementos humanos que são inseridos na Bíblia, minimizando o elemento espiritual.
né? Então, são ataques que a palavra de Deus sofre até os dias de hoje. E esse estudo nos chamou, nos fez um chamado a não seguir essas linhas de pensamento, né? Pelo contrário, a defender a palavra de Deus. E finalmente chegamos aqui na quinta-feira, na nossa recapitulação. O nosso estudo terminou com a verdade triunfante, né? E como você soube, nós estudamos o capítulo 11 do Apocalipse. E nós começamos o capítulo falando do ataque que a palavra de Deus sofreu, né? Durante esse período aí, do período profético. Mas o capítulo termina dizendo que Deus é triunfante sobre o mal. A palavra de Deus resiste a esses ataques, né? E ela permanece firme e forte. E é dito que ela é levada a todas as nações, a todas as pessoas, a todas as tribos e línguas. Então, aqui no estudo da quinta-feira, nós vimos que a palavra de Deus ela é triunfante. Alexandre, um ponto importantíssimo aqui é que nós estudamos nessa semana o capítulo 11 do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, né? E nessa revelação, ainda no primeiro século, Jesus deu a João a visão desse triunfo. Aqui o autor trouxe o capítulo 11, no verso 19, que João vê no céu o santuário de Deus. E dentro do santuário de Deus, ele vê no lugar santíssimo a arca do concerto, a arca da aliança, que continha a lei de Deus, a palavra de Deus. Então, o autor nos trouxe aqui a exortação de prezar pela palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus, de viver orientado pela palavra de Deus. Que ensinamento maravilhoso! O salmista disse que a palavra de Deus serve de lâmpada para os nossos pés, que essa seja a nossa experiência.